prezados irmãos do estudo do livro A Gênese, da Casa do Caminho, pronto atendimento. É uma enorme alegria das nossas sextas-feiras com todos vocês, da Casa do Caminho e das demais instituições espíritas que participam dos nossos estudos, não é? Das nossas companheiras e companheiros de outros estados do Brasil que também acompanham os estudos da obra A Gênese. Tivemos esse feriado da Semana Santa, não é? E que todos estão certamente recarregados com as suas baterias de energias. Hoje vamos tecer comentários, os desertos do espaço e eterna sucessão dos mundos, que são os próximos itens que Galileu vai falar sobre os grandes arquipélagos. E falando de arquipélagos, dos infinitos arquipélagos que se encontram nos confins do universo, eu vou pedir a Ângela para que Ângela coloque uma foto e eu vou comentar sobre essa foto. Essa foto, inclusive, já está disponível no grupo do Zap. Pode colocar, Ângela? Pois bem, vocês estão vendo uma foto. Eu fiz essa foto na semana passada, enquanto muitos dos meus amigos estavam comemorando a Semana Santa. Eu estava trabalhando, não é, Graça? Viajando pelos arquipélagos no litoral baiano, que é belíssimo. E eu fiz uma viagem ao arquipélago de Tinharé, que é essa foto que vocês estão vendo aí, na Vila do Galeão. E nesse arquipélago, não é, eu levei aproximadamente 1h30, quase 2 horas, caminhando dentro de uma mata fechada, nesse arquipélago, fotografando a fauna, a flora, a diversidade de vida nesse arquipélago, as mordidas de formiga que eu tomei nas minhas trilhas que eu fiz, umas formigas de cabeça vermelha e que eu vi dentro de umas bromélias. Durante os 8 quilômetros de caminhada nesse arquipélago de mata adentro, eu vi uma borboleta azul. Eu nunca tinha visto aquela forma de borboleta. Ela devia ter aproximadamente as asas abertas dessas borboletas, devia chegar a quase 15 centímetros, elas abertas, mas eram muito rápidas. Eu não conseguia fotografar aquela borboleta, as borboletas azuis. Eu fiquei encantado, eu fiquei tão embevecido pela diversidade de cores de borboletas nesse arquipélago de Tinharé, no Galeão, e que eu esqueci das formigas que estavam subindo pelas minhas botas, por dentro das minhas calças, e vocês devem imaginar o que foi que aconteceu: formigas de cabeça vermelha entrando por dentro da calça e lhe metendo ferrão. Certamente os meus amigos do estudo A Gênese devem estar se perguntando: mas por que Diego está falando dessa viagem, desse arquipélago de Tinharé, que eu fiz mais de 2.500 fotos durante 9 dias de peregrinação nesse arquipélago? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o espírito de Galileu
quando ele vai apresentar no item 45 os desertos do espaço. O planeta Terra tem inúmeros arquipélagos, inclusive arquipélagos inexploráveis, onde civilização humana jamais o tocou, intocável. Então, quando ele diz, nesse item 45, inimaginável deserto sem limites, se estende para lá da aglomeração de estrelas, de que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões incomensuráveis, planícies do vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimos arquipélagos. Se quisermos de alguma forma apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que as que lhes medem as respectivas dimensões. Pois bem, quando eu estava fotografando as borboletas e as formigas, elas vivem naquele seu mundo, naquela ilha, naquele arquipélago, separado do continente sul-americano. Podemos imaginar que aquela espécie de borboleta azul, ela não imagina que existe outras formas de borboletas que habitam outros arquipélagos, outros continentes. Eu fiquei imaginando aquelas formigas de cabeça vermelha, que para ela, essa foto que vocês estão vendo aí, é o mundo delas, é o universo deles, a biodiversidade que existe nesse arquipélago não existe em outras regiões. O que eu estou querendo dizer é que nós vivemos em um arquipélago esse chamado da Via Láctea, junto com outras galáxias. Essas diversidades de galáxias juntas forma-se um arquipélago, e nós não imaginamos se existem formas de vidas inteligentes em outras ilhas cósmicas, em outros espaços completamente diferentes. Portanto, quando eu estava visitando esse arquipélago de Tinharé, eu fiquei me lembrando da aula de hoje, porque a gente sempre procura associar, no meu caso, não é? Como todos nós, a gente sempre associa a nossa vida profissional com o que nós estamos aprendendo, estamos estudando, porque a doutrina espírita, ela tem uma diversidade de tentáculos. O que significa essa diversidade de tentáculos? Ela está sempre associada à nossa vida profissional. Se vocês perceberem o quanto a doutrina espírita está muito ligada, relacionada e também nos dá respostas à nossa vida profissional de cada um de nós. Mesmo aquele rapaz que faz serviço de limpeza na rua, ele tem um projeto de vida dentro do universo, ele tem uma missão espiritual dentro do universo. Os catadores de caranguejos neste arquipélago,
ele tem uma missão espiritual na terra, como todos nós temos. Então, quando Galileu diz que essas ilhas, esses arquipélagos que formam um aglomerado de galáxias, que está perdido nos confins do universo. E aí ele vai dizer que os desertos do espaço. Será que existe desertos? Eu diria algumas colocações. Será, Ângela, que essa formiga que vive nesse arquipélago, será que ela teria condições de atravessar o arquipélago de Tiaré, pegar uma lancha em Valença, viajar até Bom Despacho, pegar o ferry-boat, atravessar para o lado de Salvador e chegar até a casa de Ângela e comer o bolo da casa de Ângela? Para que isso aconteça, meus amigos, para que essa formiga que está no arquipélago de Tiaré vá comer o bolo de Ângela, eles vão levar bilhões e bilhões de anos até chegar à casa de Ângela, que entre o arquipélago de Tiaré até Salvador dá aproximadamente 120 quilômetros, 130 quilômetros de mar aberto. Então, o que eu quero dizer que essa formiga, para comer o bolo da minha amiga Ângela, vai ter que ter sucessivas reencarnações de formigas para que as futuras gerações cheguem até ela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que este universo é fantástico. Galileu está rasgando o véu e nos mostrando-nos a nossa realidade de que nós vivemos na periferia do universo, se é que o universo tem uma periferia, não é? Então, quando ele vai falar sobre as nebulosas estelar, mede, como já vimos. Você tem algum bolo em casa, Ângela? Tem não, né? Mas vocês entenderam a metáfora, não é, minha amiga Dona Fátima? Se ele levaria milhões de anos para chegar na residência de Ângela, que é em Salvador, agora imagine essa formiga querendo descobrir o bolo na casa de Dona Fátima, que mora em outro estado. É meramente impossível. Vocês estão entendendo aonde nós estamos pisando dentro desta sinfonia cósmica universal? E de que todos nós somos capazes e temos potenciais nessa transmutação da vida. Então, quando ele diz, ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 1000 vezes a distância das estrelas mais aproximadas, tomada por unidade. Essa distância, isto é, alguns 100 mil trilhões de léguas. Eu vou traduzir a palavra léguas do século XIX, na nota de rodapé da editora. Cada légua corresponde a 6 quilômetros, sendo assim, em números atuais, teremos 600 mil trilhões de quilômetros. Ou seja, um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Ou seja, o James, será que um dia eu terei consciência holística da origem da vida? Será que eu terei consciência de quem realmente é Deus? E os espíritos vão responder no livro dos Espíritos, que na medida que o espírito vai evoluindo, vai se tornando puro, ele vai tendo uma consciência, ele vai se aproximando de Deus, ele vai entendendo que é Deus, porque ele vai ampliando
a sua percepção de ser espiritual, não só na terra, mas do ser espiritual, que começa a ter uma consciência ampliada do universo onde você está mergulhado. O que nós estamos hoje presenciando com o estudo da codificação da doutrina espírita é a ampliação desse estado de consciência. Essa semana, ao realizar uma palestra sobre os 165 anos do Livro dos Espíritos, eu comentava nessa palestra que tivemos a primeira revelação com Moisés, tivemos a segunda revelação com Jesus e tivemos a terceira revelação com o advento do Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Não é a doutrina dos Espíritas, é a doutrina dos Espíritos. Foram os Espíritos que revelaram para a humanidade as infinitas possibilidades de uma nova realidade. E eu comentava, dona Fátima, inclusive já alguns anos atrás, eu trocava muita figurinha com o Adenauer Novaes, na época que eu, Adenal, uma turma boa daquela época, a gente fazia parte do movimento juvenil e a gente falava sobre uma possibilidade de uma quarta revelação. Eu me lembro que a gente comentava isso nos anos 80 e que eu diria que quarta revelação ou a terceira revelação, terceira ponto 1 revelação. Sabe o que é isso, dona Fátima? Porque o Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala das diversidades de mundos habitados. Ele publica, minha amiga dona Fátima, pergunte ao meu amigo Adenal, que eu sei que você participa lá com o Adenal, os nossos questionamentos. O livro A Gênese foi publicado 11 anos depois do Livro dos Espíritos, em 1865. O próprio Allan Kardec, na introdução, como todos vocês estudaram, ele vai falar sobre os caráteres da revelação espírita e vai falar sobre a diversidade de mundos habitados, de civilizações superavançadas, de que nós não somos os únicos moradores no universo. O próprio Cristo, que é o diretor espiritual da Terra, e além de ser o diretor espiritual da Terra, ele que coordena a equipe do Espírito da Verdade e que revela que existe bilhões e bilhões de civilizações superavançadas. Portanto, isso é uma hipótese que eu disse nos anos 80, quando eu era mais jovem, minha amiga dona Fátima, e quando eu tinha cabelo Black Power, agora eu fiquei careca. Então, eu diria que a quarta revelação, que vai mexer com a história da humanidade, sabe o que é? É quando esses seres de outras... Eu não estou falando de espíritos desencarnados, não. Eu estou falando o que os espíritos disseram a Allan Kardec sobre seres que habitam outros mundos inteligentes. Começarem a ter contato imediato de terceiro grau, onde esses seres vão visitar a Terra e vai ter um contato e vai ser televisionado pelo mundo inteiro. Sabe o que é que vai acontecer? Para mim não é segredo, para mim não é novidade, porque nós já sabemos desses seres que habitam outras regiões siderais, mas muitas religiões terão que rever os seus conceitos, e quando eles aparecerem, vai ser a maior revolução da história da humanidade. Sabe por quê? Porque já estava previsto na terceira revelação do Livro dos Espíritos, quando fala sobre os mundos habitados. Outros mundos que são inúmeros, meus amigos. Então, isso é apenas uma hipótese de uma quarta revolução, ou uma revelação que vai mostrar na prática tudo aquilo que nós estudamos com o advento da terceira revelação. Tudo que está
na codificação kardeciana, no pensamento de Kardec, de uma pleide de espíritos que vai do próprio Jesus, Agostinho de Hipona, Galileu, Antônio de Pádua, Joana de Ângeles, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Emmanuel, uma pleide de espíritos que participaram para a construção do advento da terceira revelação. Então, quando houver essa quarta revelação ou revolução para o mundo, para a humanidade, para nós espíritas, não será novidades, porque tudo que está no advento da doutrina espírita já fala do que vai ocorrer para os futuros da humanidade. Então, quando o Galileu está pontuando nesse item 45 os desertos do espaço, além de tão vastas solidões, com efeitos, rebrilham mundos em sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Para lá desses desertos vagam no éter límpido esplêndidos oásis que sem cessar renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucede-se lá os agregados longínquos de substância cósmica que o profundo olhar do telescópio daquela época, não é? Percebe através das regiões transparentes do nosso céu e que dá o nome de nebulosas insolúveis, às quais vós parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e se desdobram novos mundos. Está vendo aí, meus amigos? Novos mundos cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que em cada sua plenitude resplandece o poder criador, aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa outras leis. O nosso sistema, minha amiga Reginalva, ocupa outras leis, as leis que regem a vida física na Terra, se deparam em ação e as forças regem as manifestações e os novos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas. Olha que coisa aí interessante, não é? Meu amigo Antônio Dantas, como é o nome da cidade que você mora, Antônio Dantas? Crisópolis, Bahia. Perto de Olinda. Então imaginem que aquelas formigas lá do arquipélago de Tiaré chega a um aeroporto, embarca em uma nave espacial. Aquele agrupamento de formiguinhas sobe pelas escadas sem ser percebidos e adentra aquele avião. Esse avião se desloca pelo espaço, aquelas formigas vão sentir uma transformação na sua gravidade e o avião posa no aeroporto de Crisópolis. Se não tem aeroporto, agora vai ter, que eu estou criando uma situação, meu amigo Antônio Dantas. E aí aquele aviãozinho, aquele teco-teco, posa
na cidade de Crisópolis. Vocês sabem o que as formigas vão sentir nesse deslocamento do arquipélago de Tiaré até o sertão? É sertão aí, Crisópolis, não é, Antônio Dantas? Sim, correto. É sertão. Então imagine que as formiguinhas vão imaginar como foi possível fazer uma viagem que, se elas viessem caminhando, teria que atravessar o Atlântico, chegar no continente. Elas não chegariam nunca, mas chegaram na cidade de Crisópolis. Você sabe o que essas formigas vão sentir? A atmosfera é diferente, porque em Crisópolis é mais quente, tem mais caatinga, tem cascavel, não é isso? Tem cascavel, tem uma série de coisas. E lá no arquipélago onde elas viviam, não tinha. Então vocês perceberam como é possível você perceber que esses seres que viajam de uma galáxia a outra é através de determinadas naves e que já tem tecnologias super avançadas que fogem o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer com a teoria da formiga que pega carona em um avião? Então, quando ele diz, não é, que entre a sucessão dos mundos, aí a questão começa a ficar interessante. Se há sucessão dos corpos, se os nossos corpos físicos estão constantemente na sua transmutação, ou seja, na sua transformação, os mundos também estão na sua eterna sucessão, da sua metamorfose, da sua transformação. E tudo que está dentro dos mundos também está passando pela sua metamorfose. Se você deseja, é uma palavra muito ouvida na Casa do Caminho. Eu vou corrigir. É uma palavra muito utilizada pelos espíritas. Todos os espíritas e palestrantes espíritas falam de mundos de regeneração. Que o planeta Terra está saindo de um planeta de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Mas para que o mundo se regenere, é necessário que você se regenere. É necessário que você realize a sua transformação. O mundo se transformará no momento em que você se transformar do ponto de vista ético, moral e espiritual. À medida em que nós estamos evoluindo espiritualmente, estamos intelectualizando a matéria. E o que é intelectualizar a matéria? Intelectualizar a matéria é fazer com que a matéria fique muito mais refinada. E se você intelectualiza a matéria, o mundo aonde você habita vai se transformar fisicamente, porque você está se transformando. Eu não vou falar de Morro do São Paulo. Não vou falar. Eu fui lá em Morro de São Paulo, não fotografei. Que aquilo me lembrou a praga do Egito. O que foi a praga do Egito? Dos gafanhotos. Está lá em Moisés. Houve uma praga que acabou com a plantação do milharal. Arembepe, nos anos 70, era o point das grandes celebridades no início dos anos 70. Houve um apogeu em Arembepe. Acabaram com Arembepe. Depois foi Porto Seguro. Porto Seguro foi a bola da vez. Foi crescendo, crescendo e virou aquilo que vocês conhecem lá em Porto Seguro. Acabaram com o ecossistema, com o bioma do Porto Seguro. Depois foi a vez de Praia do Forte. Começaram a povoar Praia do Forte e vocês viram o que aconteceu.
Depois foi a bola da vez Itacaré. Povoaram Itacaré e acabaram com Itacaré. Agora, Morro de São Paulo, que eu vi, eu fiquei estarrecido. Um shopping center a céu aberto. E o formigueiro, que são os gafanhotos? Somos nós, gafanhotos. Por onde a gente passa, sai destruindo tudo. As falésias sendo destruídas lá em Morro. E eu disse, olha, vai desabar. É uma tragédia anunciada nesse morro. Pelo que eu vi lá, estão destruindo o morro. Agora estão começando com o Vale do Capão. Eu até parei de fazer marketing da vila e do sítio onde eu tenho lá no Vale do Capão, porque as pessoas estão migrando lá, estão acabando com tudo, fazendo condomínio na Chapada Diamantina, casas que vai custar R$1 milhão no Parque Nacional da Chapada Diamantina. São gafanhotos. E quem são esses gafanhotos? Me perdoe, meus amigos. É um desabafo. Como a gente trabalha muito com a ligação do meio ambiente, é um desabafo. E eu fico dizendo que os seres humanos é igual uma praga de gafanhotos. Os gafanhotos atacam a praga para se alimentar, e nós atacamos uma região para alimentar o ego, para ganhar dinheiro, para se autoproduzir a destruição em massa. Aí quando vem as grandes enchentes, há um desequilíbrio no ecossistema, e aí a gente vê milhares e milhares de pessoas morrerem em várias partes do planeta. Por quê? Castigo de Deus? Primeiro, Deus não castiga ninguém. O que nós sofremos é consequências das nossas atitudes, das nossas ações com o planeta em que nós habitamos, com o meio ambiente onde você está habitando. Portanto, a eterna sucessão dos mundos, ele vai falar exatamente isso nesse preâmbulo que eu apresentei. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que momentos, forças e diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, eu acho que agora vocês vão começar a ficar preocupados, não é? Que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade do espaço, é garantida por essa lei suprema. Ou seja, que lei suprema que rege todo o mundo, o universo, nos rege, porque nós estamos inseridos dentro da lei universal, conforme está a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec, ao formular, quando diz, que é Deus? E os Espíritos responderam, a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Causa primeira ou primária significa, é o que rege as leis imutáveis. A Constituição de 1988, a Carta Magna da Sociedade Brasileira, que foi instituída em 1988, da Constituição, de 88 para cá, houve várias emendas, alteraram a Constituição brasileira, mas a Constituição divina, ela é intocável. A lei que rege aqui no planeta Terra é a mesma lei que rege em outros mundos, em outras galáxias, em outras civilizações, porque é regido pela lei de Deus, pelo amor supremo do Criador, deste ser holístico, deste avatar divino, deste arquiteto, como falam a sociedade da maçonaria, os arquitetos, ou o arquiteto que arquitetou, que planejou esta construção do universo, e tudo que existe constituído dentro do universo é regido por uma única lei, a lei
da ação e da reação. Então, com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro e que, sob o impulso das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Então, aonde o meu amigo Antônio Dantas vive hoje, já foi mar, o sertão já foi mar, o nosso continente sul-americano. Você mora onde, Ângela? Na Orla Marítima? Quem mora aí na Orla Marítima de Salvador? Não, eu moro no início da Paralela, no início da Avenida São Rafael. Ô, Ângela, vamos ver quem que mora aqui na Orla Marítima, se alguém vai... Vamos ver. Quem é que mora? Quem falou aí que eu não ouvi? Iana. Iana, você mora, a sua casa fica em frente à Orla da praia. Eu quero saber quem mora na Orla de Salvador. Senhor James. Você mora na Orla? Eu só quero saber quem mora na Orla de Salvador, olhando para o Oceano Atlântico. 3 quilômetros da praia. Eu tô perguntando, é isso, Ângela? Quem mora na Orla de Salvador? Hein? O Aldo Cerqueiro, eu acho que tem um apartamento de e prendi a língua agora, Ângela, me ajude ainda. Como é o nome daquela técnica? Destrava a língua. Apartamento não. Eu ainda não tenho esse apartamento não. Pô, então ninguém aqui mora na Orla de Salvador. Então, eu acho, sabe quem mora na Orla de Salvador? Graça Carvalho. Bom, o que eu quero dizer com vocês, eu não moro na Orla de Salvador, mas eu tenho muitos amigos que moram na Orla de Salvador. Quando a gente está pedalando, ou Dona Fátima, que não é daqui de Salvador, o litoral brasileiro, Dona Fátima, do Amazonas até a ponta do Rio Grande do Sul, são 8.000 quilômetros de litoral brasileiro, Dona Fátima. 8.000 quilômetros de litoral brasileiro. Salvador tem uma orla entre Itapuã, não é? Até o Maitá, dá aproximadamente 45 quilômetros de orla, não é? Essa orla de Salvador, você olhando de Salvador direto para o mar aberto ao Oceano Atlântico, do outro lado está o continente africano. Se você pegar linha reta do farol de Itapuã, do farol da Barra, linha reta, são 3.800 quilômetros, quase 4.000 quilômetros em linha reta, até você chegar à costa do Benin, na África. São 4.000 quilômetros de mar aberto. Há aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, no período de Pangeia, nós vamos falar de Pangeia nos estudos sobre o esboço da Terra, a Orla Marítima de Salvador, quem mora no farol da Barra, há 1 bilhão de anos atrás, você andava aproximadamente 150 quilômetros, estava do outro lado do continente africano. O continente africano e o continente sul-americano eram uma única placa tectônica. E com a modificação da Terra, eles foram se abrindo. Eles dizem que daqui a aproximadamente 250 milhões ocorrerá uma nova Pangeia. O que é a Pangeia? São as grandes placas tectônicas que formam os nossos continentes. E ele vai se transformar. E nessa transformação haverá cataclismos naturais. Havendo esses cataclismos,
ocorrerá uma mudança nas nossas estruturas. Só que, como a gente trabalha com a questão do meio ambiente, a gente percebe que o homem está precipitando essas grandes tragédias. Está aumentando nesses últimos 250 anos, com a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra até os dias atuais. O homem está precipitando a Terra a entrar num grande colapso e nós somos responsáveis. Vocês devem lembrar da tragédia de Cubatão, nos anos 80, a cidade mais poluída do mundo. As crianças estavam nascendo geneticamente de formas aberrantes. As mães estavam dando luz às crianças deformadas por conta da poluição das fábricas de Cubatão. Chernobyl foi um exemplo disso. Então, essa eterna sucessão dos mundos, ele vai ocorrer, como ele diz assim, né? Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida gerador dos mundos, mais tarde núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose, meus amigos, do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à força da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Nós somos feitos de matéria morta. Nós somos feitos de uma sucessiva transformação da Terra. Quantos bilhões de seres humanos não já morreram e os seus corpos entraram em estado de decomposição para revitalizar a Terra e surgir novos corpos? Aqui no grupo tem veganos, não tem? Existe uma diferença entre vegano e vegetariano. Aqui tem veganos e vegetarianos no grupo? Hã? Hein, Ângela? Eu não como carne. Para deixar o meu amigo... Carne vermelha. Para deixar o meu amigo... Carne de peixe, de frango eu como. Sou quase vegana. Sou... diria integral e simpatizante do movimento. Para deixar o meu amigo Antônio Dantas, ele que está começando... Antônio Dantas, que está começando agora nesse universo, eu vou dizer uma coisa a vocês. A comunidade de Campina, no Vale do Capão, essa comunidade de Campina, já existe no Vale do Capão há 30 anos. É uma comunidade fechada, aonde as fezes e as urinas produzidas pelos moradores da Campina, que é uma vila fechada pequena, as fezes, que é produzida por cada um dos moradores, e as suas urinas, é utilizadas como adubo para regar as plantas, a fauna e a flora das plantações e das roças de alimentação da comunidade de Campina. O sítio onde eu fico até a comunidade de Campina dá 3 quilômetros por dentro de uma mata. E lá, quando a gente vai tomar café, é café orgânico. O que é o café orgânico? Que não tem agrotóxico. O café orgânico que a gente toma lá na comunidade da Campina é regado com, em vez de ser o estrume do boi, as próprias composições químicas que cada um de nós geramos. Eles não existe carne, nada, é só vegetais. Há 30 anos. O que eu quero dizer com isso,
que toda a nossa matéria está constantemente em transformação para dar origem, novas formas de vidas, porque nós somos constituídos daquelas matérias que morreram no passado. Então, quando ele diz no item 50, não é? Temos aqui no mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças ortogadas, a esse mundo já não mais pode produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ou seja, a gente vai envelhecendo, não é, meu amigo Aldo? Nós não temos mais 15 anos. O corpo não vai reagindo da mesma forma que reagia quando eu era jovem, não é? Então os mundos vão envelhecendo, vão morrer. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perdem a virtude inicial, os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças ortogadas, a esse mundo já não mais pode produzir-se, porque a alavanca, minhas amigas, meus amigos, da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. É claro, meu amigo Aldo, que nós não temos aquela idade quando tínhamos 15 anos. Os nossos corpos vão se transformando. Ângela mostrou uma imagem dela aí do zap dela, ela mergulhando, não é? Será que quando Ângela tiver com 70 anos, ela vai ter aquelas condições de mergulhar no fundo do mar? Não vai ter, porque é outras condições, a não ser que ela faça isso constantemente. O seu corpo, os seus pulmões vão se adaptando ao fundo do mar, porque Aldo me disse que a nossa querida amiga Ângela, ela é mergulhadora. Olha que bacana, a mulher é mergulhadora, não é? Ela é mergulhadora. Agora, quando ela tiver 80 anos, hein, Antônio Dantas, será que ela terá pulmões para mergulhar no fundo do mar, na Baía de Todos os Santos? Então, o corpo não é mais o mesmo, então tudo vai se transformando. Ângela agora deu uma boa risada, né? As mesmas leis, minha amiga Ângela, que elevaram acima do caos tenebroso e que galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governam durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Que coisa fantástica! Ou seja, o planeta Terra não vai realizar cirurgia de botox. O planeta Terra não vai fazer implante de cabelo. O planeta Terra não vai realizar cirurgias para tirar o excesso de gordura que nós carregamos. É todo um processo natural de vida, morte e transformação. Então os nossos corpos vão se transformar, está se transformando. Mas quando você tem um espírito jovial, a forma como você vive na sua vida, isso vai fazer diferença. Eu tenho amigos que têm a minha idade e quando encontra comigo e me pergunta: James, você está tomando banho lá da água de Itaparica? Porque em Itaparica, quem toma banho naquela fonte de Itaparica fica jovem, diz a história.
mas eu tomei, não ficou nem jovem e nem nasceu nenhum cabelo lá na fonte de Itaparica. Mas esses elementos vão retornar à massa comum do éter. Ou seja, Eliane Leite, a minha amiga Eliane, ela vai deixar de existir o seu corpo físico e vai voltar para o éter. Amanhã, o espírito inteligente, Eliane, que é o espírito inteligente do universo, que é o espírito, o espírito é o ser inteligente do universo, é o princípio inteligente do universo, o espírito. Esse espírito vai manipular o éter, que por sua vez o éter é fruto de uma transformação da matéria, que um dia serviu para a formação dos nossos próprios corpos. E aí, já encerrando, e a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra, quer consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente. E lá, de natureza diferente, não é? E lá, onde os sistemas de mundo se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Meu amigo Eliane, não é? Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas, onde os vossos olhos, vai dizendo o Espírito de Galileu, olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla radiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes. De há muito dedo da morte extinguiu esses esplendores, de há muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos, e já recebe mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito do qual a luz que nos enviam gasta milhões de anos-luz a chegar até nós, faz com que somente hoje recebemos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real, que são os 6.000 anos da humanidade histórica. Vamos corrigir. Isso aqui está baseado no que Kardec vai falar sobre a Gênese mosaica, não é? Os milhões de anos das civilizações diante dos períodos seculares, segundo os vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo. A sombra eclipsada pelo Sol. Portanto, aí está as considerações de Galileu, e vamos agora abrir para a segunda parte dos estudos, que são o comentário de todos vocês. Ô James, Barreto. Tá me ouvindo? Estou. Isso. Olha, a partir de, parece que é 3, 4 horas da manhã de hoje. De hoje para amanhã. Amanhã. Vai ter uma chuva de meteoros. Entendeu? Então eu vou estar acordado. A partir de 4 horas vai estar mais próximo, mais visível, entendeu? E os cientistas estão todos, os astrônomos estão todos de olho, que é muito bom para estudar, a cauda desse planeta que deixou em 2019. No século XIX, começa a aparecer agora, é brincadeira? Então, já a partir de 2 horas da manhã, mas o mais visível mesmo, se
Se o tempo estiver bom, não estiver nublado, 4 horas da manhã, está ideal. Esses 2 capítulos eu pediria a todos vocês, de forma muito especial, façam uma releitura. Os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, especialmente eterna sucessão dos mundos. O mundo se transforma como eu interagi aqui com a nossa amiga Ângela, mergulhadora. Antes eu conseguia nadar a piscina olímpica da antiga Fonte Nova, Ângela. 25 metros, não é isso? De uma ponta a outra. Hoje eu mal consigo nadar 5 metros. Porque é isso. O que nós estamos aprendendo é que tudo no universo está na sua eterna sucessão de transformações. Nós não somos o mesmo espírito que éramos há séculos atrás. Nos transformamos. No passado, muitos de nós nos tornamos inquisidores. Quem aqui na sala não foi inquisidor que mandou queimar os cristãos na fogueira? A maioria de nós. O livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco, há um capítulo neste livro que ele vai dizer por que os espíritos das trevas, os rabinos que hoje habitam as regiões trevosas, estão em um ataque constante contra as casas espíritas e contra os espíritas. Há uma legião que é narrado por Filomeno de Miranda no livro Perturbação Espiritual e Amanhecer de uma Nova Era, essas 2 obras, especialmente Perturbação Espiritual, porque os centros espíritas estão sendo atacados por hordas e entidades espirituais. Porque muitos dirigentes de centros espíritas estão pisando na casca de banana. Porque muitos espíritas estão fracassando. Por quê? E ele vai dizer que estes espíritos de rabinos, que foram as nossas vítimas, quando na época nós éramos inquisidores, queimamos muitos protestantes, muitas figuras, quando utilizávamos a batina de padre e matava em nome deste Cristo. E o Cristo, para esses espíritos, para esses rabinos das trevas, é o anticristo. Ele nos combate porque ele não acredita em Cristo, em Jesus, porque a gente matava e queimava as pessoas em nome de Jesus. E hoje, séculos depois, estamos aqui em uma sala de estudos aprendendo o advento da terceira revelação. Significa que nós nos reformulamos nesses últimos 4 séculos, 500 anos de história, de 800 anos de Inquisição. Aprendemos muito, nos modificamos muito. Então significa que de hoje em diante o nosso futuro será melhor do que nós somos hoje no presente. Eu fico às vezes imaginando quando o mentor espiritual da Casa do Caminho, através do meu amigo Gessivaldo, virou para mim e disse assim: Gessivaldo, um dos fundadores da Casa do Caminho, James, eu quero te convidar para você coordenar o grupo de estudos da Gênese. Mas será que Gessivaldo, se realmente Gessivaldo soubesse quem é James Ney, será que ele convidaria para realizar palestra na Casa do Caminho e coordenar o grupo de estudos da Casa do Caminho? Claro que o mentor espiritual da casa sabe quem realmente cada um de nós somos e como nós nos reabilitamos. Mas tem pessoas aqui, se eu dissesse,
o que é que eu andei fazendo no passado. A minha amiga Dona Lourdes Kennedy não queria mais saber de conversar com Janes Ney. A sala de estudo da Gênese só ia ficar Graça e Ângela, por misericórdia divina e compaixão pela minha pessoa, se eu dissesse o que é que eu andei fazendo no passado. É claro que eu não consultei espírito nenhum, claro que eu não fui em cartomante nenhuma. Ao longo da minha vida, desde jovem, os espíritos vinham, eu era adolescente, os espíritos vinham e me revelavam qual era agora a minha missão atual, porque no passado eu andei me equivocando com a mensagem do Cristo, utilizando a batina de forma equivocada. Então, nós somos possuidores desta possibilidade infinita, sendo guiado pela bússola do amor do Cristo, com o advento da doutrina espírita, que completou 165 anos, agora no dia 18 de abril. Portanto, meus amigos, eu peço a todos vocês com carinho, revejam a postura de cada um de nós e assimilem a mensagem consoladora da doutrina dos Espíritos, com o livro dos Espíritos, com o livro Céu e Inferno, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o livro dos Médiuns e com a Gênese. Assimilem, façam um esforço cirúrgico, implante na tua alma, na tua mente, o que nós estamos aprendendo com os postulados da doutrina espírita, porque amanhã será um novo dia e não sabemos como será esse novo dia se a gente não pintar com as tintas da felicidade suprema. Portanto, deixa aí essas reflexões e, se vocês quiserem alguns comentários. Algum comentário, Graça? Mas, James, esse privilégio não é só seu, não, viu? Aqui não tem nenhum santo. Quem está falando? Quem é que é minha colega de perseguição aí? Lígia. Ô, Lígia, Dona Lígia. Ó, é claro, Lígia, que eu botei meu rosto na palmatória, Dona Lígia. É claro que eu sei. Você sabe o que foi que me disseram? A minha primeira revelação espiritual, eu tinha 16 anos, eu era muito garoto, inexperiente. Com 16 anos eu já participava de reuniões mediúnicas. Hoje eu estou com 60 anos, então são mais de 40 anos em reuniões mediúnicas. Eles iriam me dizer que ao longo da minha vida eu iria reencontrar afetos e desafetos nas casas espíritas, e que eu iria receber muitas alfinetadas, que eu iria encontrar ex-inimigos do passado, agora utilizando as vestes, novas vestes, e adentrando aos postulados da doutrina espírita. E ao longo da minha vida, eu já vi muitos espíritos entrar na casa espírita, mas a essência da doutrina espírita não conseguiu entrar nessas pessoas. Haverá o que Jesus disse: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todos que adentram as casas espíritas se tornam espíritas. Nem todos que estudam a doutrina espírita compreendem o pensamento espírita. Não é apenas estudar, ser intelectual, porque já estamos cheios de intelectualidade, mas é vivenciar o que nós aprendemos. O que você aprende tem que ser colocado em primeiro lugar com você, em segundo com você, em terceiro com você, e assim sucessivamente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E ele vai dizer: nem todos que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então muitos espíritas, eu estou falando dos espíritas, eu estou falando para o público que todos nós somos trabalhadores, frequentadores, estudiosos da doutrina espírita. Então estamos falando para nós mesmos, para mim mesmo,
não basta apenas subir uma escada para assistir uma palestra e bater no ombro do palestrante, amei a sua palestra, mas não entendeu nada, você não assimila. Isso acontece no universo espírita, acontece no universo evangélico, acontece no universo católico, em todos os setores religiosos da humanidade. As pessoas filosofam, mas têm dificuldade de vivenciar o que pratica. E foi isso que um grande radialista aqui em Salvador me disse em um programa de TV, quando terminou esse programa de TV, na qual eu fui entrevistado. Eu dei de presente o Livro dos Espíritos e ele me disse: olha, James, eu não tenho condições ainda de estudar o Livro dos Espíritos. E eu perguntei a esse apresentador por quê, porque ele me disse: James, o Espiritismo é coisa séria. Esse Livro dos Espíritos, eu conheço amigos que estudam Espiritismo, só que esse Espiritismo propõe uma transformação moral na vida da pessoa. Eu ainda não estou preparado, estou me esforçando para começar a buscar essa transformação. Ele foi sincero, mas mesmo assim eu dei o livro de presente a ele. Isso já tem mais de 20 anos. Então, nem todos que entram na casa espírita participam das atividades sociais, mas assimilar a vivência do Evangelho do Cristo é para poucos. Meu irmão Giovanni Menezes Souza da Silva, ele não tem religião nenhuma. O meu irmão, ele nunca foi num centro espírita. Meu pai fundou o Centro Espírita Humberto de Campos há 54 anos atrás. Esse meu irmão nunca foi num centro espírita, mas ele é muito mais espírita do que eu, que tenho toda essa informação. Ele é muito mais espírita do que eu, pelas ações humanitárias que ele realiza. Deixar de comer. O que foi que você fez, Giovanni? James, eu estava comendo quentinho o meu almoço do dia, eu estava chegando no trabalho e tinha um cachorro passando fome. Ele pegou a quentinha dele e deu ao cachorro e ficou sem comer. Ele pulou em um rio de lama que corta uma das ruas, avenidas de Salvador. Ele estava no carnaval, estava lá pulando o carnaval de madrugada, quando ele viu um carro caiu em um rio, ali perto de Iguatemi. Ele não pensou duas vezes, ele pulou dentro do rio cheio de lama e salvou o rapaz. Ações que ele tem que eu não sei se eu teria. Eu não sei, aquele evangélico que me viu numa situação difícil. Eu estava pedalando, os meus amigos me largaram para trás, e aquele casal de evangélico em um carro parou e me perguntou se eu queria carona. Eu estava em Baçaí, pedalando, a 70 quilômetros de Lauro de Freitas, 60 quilômetros, se eu não me engano. Eu vou ajudar o senhor. Ele colocou a bicicleta no carro, me ajudou, me colocou dentro do carro dele, me carregou, que eu tive distensão nas duas pernas. Eu não podia dirigir meu carro. Ele parou no posto de gasolina em Lauro de Freitas. A esposa dele foi dirigindo o meu carro. Eles me trouxeram até a minha casa, me colocaram dentro de casa, e eu perguntava a ele que não precisava. E a resposta desse evangélico: foi Deus que colocou você, meu rapaz, na minha vida. Deus opera milagres através do outro. A caridade que nós devemos fazer pelo outro é o milagre de Deus na minha vida. E na época eu perguntei: será que alguns amigos espíritas fariam isso? Eu moro no Palmiúdo, em Salvador, e esse casal, sabe onde é que mora? Em Catu de Abrantes.
Ele saiu totalmente da rota dele. Um casal de evangélicos, 2 jovens evangélicos. Também ele não perguntou a minha religião, nada. Ele disse: eu preciso ajudar você, que você precisa de ajuda. Pois bem, mais alguma, porque vamos encerrar, que eu tenho que voltar para Salvador ainda. Ô, James. Oi. Eu queria saber o seguinte, você, além da Gênese, você faz outro estudo? Eu estou para fazer o estudo do livro das obras de Leon Denis. Nós vamos estudar as obras de Leon Denis, que é um programa de rádio web que vai ser transmitido lá para o Rio de Janeiro. Vai ser fascinante. São 22 obras, 22 livros, toda a obra de Leon Denis. Eu vou conversar com a direção da Casa do Caminho. Se a direção da Casa do Caminho achar conveniente, podemos abrir um estudo com as obras de Leon Denis, não é? Valeu. Qualquer coisa, passa pra gente aí no grupo. Então, Graça, passo para você, minha querida Graça, para fazer o encerramento. Dona Fátima, um abraço a todos vocês, não é? A Celi, ninguém revelou se tem um apartamento na orla, né, Ângela? Para a gente ir lá, tomar uma brisa. E Dona Bernadette, a senhora mora onde, Dona Bernadette? Minas, Uberaba. Sinto muito. Não tem praia. Não tem praia. Eu conheço essa região, não é? Eu tô achando, viu, Dona Bernadette, que ninguém disse que mora na orla pra gente não ir lá para apartamento de cobertura, não é? Estão escondendo aí. Estão escondendo. Eu moro em Santa Amaro. Quem mora em Santa Amaro? Eu. Dona Célia, conhece ali. Santa Amaro tem o rio de Santa Amaro, mas fica em frente ao rio, Dona Célia? Não, senhor, fica distante. Ótimo, então. Mas a senhora deve morar no Paraíso. Eu moro na Praça da Purificação. Pra aí, viu muito Dona Canoa andando ali, hein? Que maravilha. Gente. Qual é o problema de não morar perto da praia, gente? Qual é o problema? Não, mas você não entendeu, Antônio Dantas. Você vai querer que eu repita a aula toda de novo, meu amigo Antônio Dantas? Que você, de lá você via o continente mais próximo, foi isso. Enfim, gratidão a todos, Dona Lourdes. Oi? Ângela preparou. Sim. É o seguinte, nós vamos colocar agora. Esse cantor, o nome dele é Israel Kamakawiu. Israel desencarnou muito jovem. Ele era um cantor da ilha do Havaí. E essa letra da música diz muito com o estado atual espiritual em que todos nós estamos passando. Em algum lugar além do arco-íris, bem lá no alto, pássaros azuis voam. Algum dia vou desejar estar perto das estrelas. Este jovem, ele foi um grande talento. Israel, conhecido como Isa, na ilha do Havaí. Ângela vai colocar a música e vamos disponibilizar nos grupos. E assista, é muito comovente. Então vamos encerrar com essa música, pode colocar.
dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Way